Este ano nós começamos a falar sobre o poder da presença de Deus. Há dois textos que eu quero voltar a citar que citamos no primeiro domingo de 2022. O primeiro texto está lá, não precisam de abrir, Êxodo 33:15, quando Moisés diz a Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Moisés é alguém que valoriza a presença de Deus, ama a presença de Deus e reconhece que é a presença, ou que foi e que é a presença de Deus na vida dele, que os trouxe até aquele lugar e que sem essa presença dificilmente eles conseguiriam conquistar seja o que for. Então ele amava a presença de Deus. Mais importante do que para onde eu vou é com quem eu vou. Mais importante, o que eu vou conquistar é com quem eu ando. A presença de Deus na nossa vida. O segundo texto foi 2 de Crônicas 15. Eu vou só citar também versículo 1. Quando o Espírito de Deus veio a Azarias, filho de Oded, então ele saiu para encontrar-se com Asa, ou seja, o rei Asa, e deu-lhe uma palavra de Deus. E ele disse assim: escutem-me, ó Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Então, a primeira semana falámos sobre a importância da presença de Deus, não é? O poder da presença de Deus na nossa vida. Na segunda semana falámos sobre as prioridades para que a presença de Deus seja uma realidade na nossa vida. Nós temos que rever as nossas prioridades, porque às vezes nós dizemos que Deus está em primeiro, mas como vimos naquele exemplo, não é? Lá do jarro, às vezes metemos tantas outras coisas do dia a dia que quando chega a altura de Deus, parece que já não há tempo, parece que estamos cansados, parece não estamos, porque já não temos tempo, porque entretanto meteu-se isto, meteu-se aquilo. Então é importante nós revermos as nossas prioridades, e quando Deus está em primeiro lugar, como Ele lá promete em Mateus 6, todas as coisas nos serão acrescentadas. Ele vai dar graça e sabedoria para ter tempo para tudo. Irmãos, o maior inimigo de nós mesmos não é o diabo. Há aqui uma frase que eu quero partilhar com os irmãos que Deus colocou no meu coração e eu vou pôr no plural para ninguém ficar ofendido, ou seja, vou-me incluir a mim. O maior inimigo da vida abundante que Deus projetou para nós, que Deus deseja para as nossas vidas, é a vida que vivemos hoje. O maior inimigo é o nosso estilo de vida. É a nossa correria de um lado para o outro, é a nossa maneira de viver, que às vezes falamos de Deus, mas Ele não é o centro da nossa vida. Daí nós fizemos 2 desafios. O primeiro deles foi um tempo a sós com Deus, diariamente. Diga, irmão, lá, logo pela manhã. E o tempo, em segundo lugar, um tempo de celebração coletiva com os nossos irmãos. Pelo menos uma vez por semana nós vimos à casa de Deus. Diga, irmão, lá, no mínimo. Pastor, mas agora só há 2 cultos. Mas vai haver o dia que vai haver 3, 4, 5, 6. Então, não diga, irmão, lá, no mínimo 1. Nós estamos juntos. E hoje vamos começar então Gênesis capítulo 1, verso 1. E o título que eu dei a esta mensagem é Cooperar com o Espírito Santo. Aprendemos a cooperar com o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Vamos saltar agora para o versículo 26, se faz favor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, sobre toda a terra,
sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Pai, nesta manhã, obrigado por este tempo. Obrigado, Senhor, por este tempo de louvor, de adoração com os meus irmãos, Senhor. E te pedimos, Senhor, continua a nos dirigir, Senhor. Usa-me nas tuas mãos para que eu possa falar aquilo que tu queres, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nossos corações, eles estão receptivos para ouvir a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Tu és o nosso papá, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso pastor, Senhor. Nós nos colocamos com reverência diante de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1 relata a criação do universo. E a primeira coisa que é clara aqui é que a terra era sem forma e vazia. E eu não vou entrar agora, inclusive, porquê isto e aconteceu isto e aquilo. O que é claro aqui é que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, havia escuridão. Ou seja, ela não era esta terra como nós a conhecemos hoje. Agora, há uma verdade, há uma realidade, é que Deus transformou esta terra. Deus transformou essas trevas em todo este mundo, né? E eu não estou a falar do sistema deste mundo, mas este mundo lindo e maravilhoso que está onde nós vivemos. Deus transformou todas as coisas. E aquilo que eu creio é que também na nossa vida pode haver áreas que possam estar em trevas. Na nossa vida pode haver áreas na nossa vida que podem estar em escuridão. E da mesma forma como Deus transformou este mundo, não é, num mundo maravilhoso, Deus pode transformar a tua vida. Deus pode transformar as nossas vidas. Deus pode colocar o caos em ordem, em nome de Jesus. Deus pode fazer uma transformação total na tua vida. Se nós aprendermos a cooperar com o Espírito Santo, se nós deixarmos que Ele entre no nosso mundo, Ele pode, tudo aquilo que está em trevas, tudo aquilo que é caos, tudo aquilo que está, desculpe a expressão, de cabeça para baixo, Ele pode colocar ordem em todas as coisas. Ele pode trazer ordem à tua vida, Ele pode trazer ordem à tua saúde, Ele pode trazer ordem ao teu casamento, Ele pode trazer ordem aos teus filhos, Ele pode transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Esta era a razão porque o Moisés, ele dizia, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Eu sabia que a presença de Deus transformou todas as coisas. A presença de Deus os libertou da escravidão. A presença de Deus operou tanto milagre na vida deles. Lhes deu vida, lhes deu perspectiva de vida, lhes deu um propósito para a sua vida. Agora a pergunta é, como é que Deus transformou este mundo? E o meu desafio nesta manhã é olharmos para estes 3 versículos e aplicarmos princípios tão práticos à nossa vida. A primeira coisa que eu quero chamar a vossa atenção é o versículo 2. Diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele está a falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fez parte da criação. Na verdade, já vamos ver daqui a pouco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os 3, e este mistério da trindade dos 3 serem um só, não é? Tipo como uma laranja que tem vários gomos, mas é apenas uma laranja, não é? Mas se nós abrirmos, ele tem vários gomos. Então é um mistério da trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas os 3 são um Deus. E eles fizeram parte desta transformação logo no início. Então a primeira coisa é que o Espírito Santo precisa estar presente na nossa vida.
Diga lá, irmão, lá do Espírito Santo. Precisa fazer parte da tua vida, da nossa vida. Ele é o Consolador. Quando Jesus subiu ao céu e os discípulos ficaram perturbados por essa notícia de Jesus ir embora, ele disse, não fiquem perturbados, porque é bom que eu vá para que o Pai envie o Espírito Santo. Ele vai estar convosco. É como que uma companhia para a nossa vida. É como que aquele que vai dirigir a nossa vida, aquele que vai falar a nossa vida. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus na nossa vida. Quando nós andamos a estudar o livro de Atos, percebemos que a personagem principal do livro de Atos é o Espírito Santo. Não é o Pedro, não é o Saulo ou o Paulo, não é o Tiago, os apóstolos, não. O personagem principal é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que em Atos capítulo 9 foi o que estudámos sexta-feira, fala com o Saulo, não é? Faz com que ele caia por terra, ele ouve uma voz, um homem que vai perseguir a igreja, e ele diz, Senhor, ele diz, olha, não é aquela seita que tu estás-me a perseguir, é a mim. E ele diz, Senhor, fala-me. E Deus só lhe diz assim, olha, levanta-te, vai àquela rua, vai estar lá alguém, e ele faz. Mas é este mesmo Espírito Santo que quando Ananias, um irmão em Cristo, está lá no seu tempo, na sua comunhão com Deus, é este mesmo Espírito Santo que fala com Ananias e fala a respeito do Saulo. Não aquilo que ele ouve, tem ouvido, que o Saulo quem é? É alguém que anda a perseguir, é alguém que anda a mandar matar, é alguém que anda a prender os cristãos. Não, ele fala, ele ouve Deus, o Espírito Santo a dizer, olha, vai lá ter com ele é um vaso escolhido, ora por ele, etc. O personagem principal é o Espírito Santo. Se nós queremos ver a nossa vida transformada, se nós queremos ver um refrigério, um avivamento, um reavivamento, oh irmãos, o Espírito Santo, ele tem que fazer parte da nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 5, enchei-vos do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus. Então, como pessoa, mas por vezes nós podemos o tratar como uma coisa, como uma força, como alguém que vai satisfazer os meus pedidos, como apenas um objeto, como alguém que eu recorro quando estou aflito. Não, ele é uma pessoa e ele quer fazer parte da tua vida. Que nós possamos o convidar a entrar na nossa vida, mas não é só na nossa vida, a entrar no nosso mundo, a fazer parte do nosso mundo, a fazer parte das nossas decisões, a fazer parte da nossa vida diária. E eu não quero espiritualizar, porque às vezes estamos a espiritualizar muito. Não, mas é verdade. Tudo o que tu precisares de fazer, decisões que tomares, deve ser Espírito Santo. Qual é a direção? O que é que eu devo fazer? Se tu dá-me sabedoria, dá-me graça. Ele é uma pessoa que está conosco diariamente. E o livro de Atos tem toda esta beleza, ao mesmo tempo que há um reavivamento, há um avivamento, ao mesmo tempo. O que é que existe? Há perseguição, há presos, há mortos, mas o Espírito Santo, ao mesmo tempo que os fortalece, que os dá ousadia, ao mesmo tempo os consola os seus corações, consola as suas vidas. Ele deve fazer parte da nossa vida. Mas nós podemos simplesmente o negligenciar. Ele pode pairar, mas que nós possamos o agarrar, entre aspas, clamar, dizer, Senhor, Espírito Santo, Tu és bem-vindo à minha vida. Tu és bem-vinda, fazes parte da minha vida. Há coisas que precisam mudar, mas como a palavra de Deus diz, não é pela força nem pela violência, é pelo poder do Teu Espírito Santo. E quando dizemos força e violência, é porque nós não temos o braço da carne, há coisas que não consegue fazer. O braço do homem, há coisas que não consegue.
Moisés reconhecia isso. Quando ele diz, se a tua presença não for conosco, o que é que ele reconhecia? Que se não fosses tu a falar, a dar-me ousadia, a dar-me direção para enfrentar o faraó, se não fosses tu a abrir o mar vermelho, se não fosses tu a alimentar, o que é que seria de nós? Oh, é o Espírito Santo. E que nós possamos reconhecer isso, ter uma atitude de temor, de reverência e de respeito. E conscientemente nos lembrarmos que nós não estamos só. Deus habita em vós. Porque esta era a promessa do Pai. Eu estarei convosco e eu estarei em vós. Ele está em nós. Segunda coisa que nós precisamos de aprender é a cooperar com o Espírito Santo. Se Ele está em nós, se Ele habita em nós, se Ele quer nos guiar, conduzir, fortalecer, dar sabedoria, consolar, precisamos de aprender a cooperar com Ele. E Gênesis capítulo 1, verso 3, Deus disse, haja luz. E houve luz. Como é que Deus criou os mundos? Com a sua palavra. Hebreus capítulo 11, verso 13, eu vou ler, diz assim, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus não tinha, por exemplo, sei lá, cavalos para multiplicar os cavalos, ou luz para multiplicar. Não, ele criou a palavra, e ele criou como? Com a sua palavra. A palavra de Deus tem o poder criador de Deus em si. Então o mundo foi criado pela palavra de Deus. Agora, Gênesis 1:26 diz assim, façamos o homem conforme a sua imagem e semelhança. Nós, seres humanos, temos a imagem e semelhança de Deus. Temos o poder criador de Deus em nós. Os filhos, eles carregam a natureza dos seus pais, sim ou não? Nós, como filhos de Deus, carregamos a natureza de Deus. Então, quando ele diz façamos quem? O Pai. Façamos quem? O Filho. Façamos quem? O Espírito Santo. Mas como é que Jesus já estava lá no início? Bem, se nós lemos João capítulo 1, verso 1, não é? Que diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era essa palavra, o verbo significa logos, a palavra. Na Nova Versão Internacional diz assim, no princípio aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Está a falar de quem? De Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é Deus. E diz e estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então Jesus é a palavra. Antes de lhe ser dado este nome, Jesus, quando ele veio habitar nesta terra, ele é chamado a palavra. E ele estava com Deus. Ele é Deus no início de toda esta criação. Então Deus, ele idealizou este mundo. Deus Filho é a palavra. Ele falou palavras que estavam no coração de Deus. E o Espírito Santo pegou nessas palavras e concebeu, deu à luz essas palavras, ou materializou essas palavras. Agora nós temos a natureza de Deus. Jesus, ele subiu ao céu e agora nós estamos aqui nesta terra nas vezes de Jesus. E o que eu quero chamar a atenção aos irmãos, e eu vou dar este exemplo, Ezequiel 37, para nós entendermos o poder da palavra de Deus e como é que nós podemos cooperar com o Espírito Santo. O povo de Deus está cativo. E Deus dá uma visão ao homem de Deus. No versículo 1 de Ezequiel 37 diz que veio a mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isso
Eu estava a falar do que é que estava a acontecer com a nação de Israel, com o povo de Israel. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. Eram ossos e estavam sequíssimos. Era um vale de morte. Tal e qual como quando no princípio Deus criou a terra era sem forma, era vazia, havia trevas neste vale, há trevas, há morte, não há nada de vida. E no versículo 3, Deus disse a este homem: olha, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Claro, isso é a resposta natural de cada um de nós. Olha, esta cidade pode ser toda transformada. Oh Senhor, tu é que sabes. Eu acho que sim, eu creio que sim. Tu podes fazer isso. Tu podes fazer isso. Nós podemos experimentar um avivamento? Claro que sim. A minha família pode ser completamente transformada? Claro que sim. Para Deus nada é impossível. As coisas podem mudar. Eu creio que sim, mas a resposta deste homem é esta atitude de quem dizer assim: Deus, não está na minha mão, não sou eu que posso fazer. Está na tua mão, que tu podes, mas depende de ti. Agora, a resposta de Deus para este homem é que, no mínimo, ela foi inesperada. Porque, por outras palavras, quase que Deus diz assim: não depende de mim, depende de ti. Isso é, dito só assim, até não faz sentido. Porque no versículo 4 ele diz assim: então Deus lhe disse, profetiza sobre esses ossos. Diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele vai dizer: olha, fala a esses ossos. Fala a todo esse exército. Mas fala o quê? Porque nós estamos no início de um ano 2022. Vamos falar o quê para este ano? Vamos falar os nossos alvos. É isso que ele está aqui a dizer? Não. Vamos falar os nossos desejos? Não, não é isso que ele está aqui a dizer. Não, vamos falar aquilo que nós sonhamos que vai acontecer em nome de Jesus. O nome de Jesus é tipo, pronto, se é em nome de Jesus, então vai mesmo acontecer. Não, não é isso que está aqui a dizer. Isso é, fala a palavra de Deus sobre esses ossos. Fala a palavra de Deus sobre essa situação. Fala a palavra de Deus sobre essas trevas. O que é que a palavra de Deus diz acerca desse assunto? E no versículo 5 diz que assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. E ele está a dizer o que é que ele diz. Olha, eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ou seja, Deus está a dizer o que é que ele diz. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus está a dizer assim: é isto que a palavra de Deus diz, é isto que vai acontecer com a nação de Israel. Então o que é que ele fez? Ele apenas repetiu o que Deus lhe disse, versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Ou seja, ele só falou aquilo que Deus disse para ele falar. Ele só declarou com a sua boca aquilo que Deus disse para ele dizer. Ele não inventou nada. E diz que quando ele faz isso, houve um grande ruído. Enquanto ele profetizava, eis que se fez um rebuliço. Os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, cresceram carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. À medida que ele ia falando em obediência àquilo que Deus lhe falou, diz que os ossos começaram cada um a chegar-se perto do seu osso. Imagina que está aqui um cadáver, outro ali, e diz: esta perna pertence àquele, esta pertence. E eles começaram-se a juntar. Nervos começou a aparecer. Aquilo que não havia começou de repente a haver. Pele começou a ser estendida. E tudo o que ele falou foi a palavra de Deus. Não a palavra que ele idealizava, não o seu sonho, não os seus alvos, mas a palavra de Deus sobre aquele vale de ossos secos. Mas ainda assim não havia espírito. Versículo 9.
E então ele me disse, profetiza o Espírito. E profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, o Espírito sopra sobre estes mortos para que vivam. E o que é que diz no versículo 10? Ele só obedeceu. E profetizei como ele deu ordem. E então o Espírito entrou neles e viveram e puseram em pé um exército grande em extremo. Deus está a falar sobre a restauração de Israel, que seria um testemunho de Deus a respeito do seu poder. Mas o que é que nós podemos aprender? É que eu disse, olha, és tu que tens que colaborar com o Espírito Santo, ou cooperar com o Espírito Santo. A terra era sem forma e vazia, mas quando Deus disse, haja luz, o Espírito Santo pegou naquelas palavras e começou a dar à luz, ou seja, a materializar aquilo que foi dito. E nós temos que cooperar com o Espírito Santo. Deus nos deu a sua palavra, há poder na palavra de Deus, tanto que a palavra de Deus também diz em Provérbios, capítulo 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da nossa língua, da nossa boca. Mas agora, Provérbios 4, 20, o que é que diz? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Porquê? Porque elas são vida para aqueles que se acham, saúde para nós. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é saúde, a palavra de Deus é o poder criador de Deus para transformação das nossas vidas. Aprender a cooperar com o Espírito Santo, o que é nós olharmos para o coração de Deus, vemos o que é que Deus diz acerca daquele assunto, ou seja, olharmos para a palavra de Deus e declará-la com a nossa boca, falá-la com a nossa boca. É muito mais do que o meu desejo, é muito mais do que o meu sonho, é muito mais do que escrever o meu alvo para 2022, é o que é que Deus diz acerca de mim e de ti. Filipenses 4:19, ele diz, por exemplo, que Ele é o meu Deus e segundo as suas riquezas, Ele supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E nós fomos chamados a fazer o quê? A declarar essas palavras, a profetizar essas palavras para a nossa vida, e o Espírito Santo vai pegar nessas palavras e materializar essas palavras. Vocês já repararam que todos os cânticos que nós cantamos é a palavra de Deus? Só não colocamos, o Paulo só não coloca ali qual é o salmo, qual é o versículo, nesta frase, naquela, o que é que nós estamos a citar, mas estamos a citar o quê? A palavra de Deus. Ela é vida para a nossa vida, ela é saúde para a nossa saúde. E o que é que nós estamos a ser convidados a fazer? Não a fazer isso uma hora ou meia hora ao domingo de manhã, mas a ser o nosso estilo de vida. Em vez de falarmos morte, em vez de falar doença, em vez de falar enfermidade, em vez de falar todas essas coisas, falar a palavra de Deus. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E quando nós falamos a palavra de Deus, a palavra criadora de Deus, o Espírito Santo pega nessas palavras e as vai materializando, e as vai materializando, e as vai materializando. Quando nós dizemos que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supra as minhas necessidades, não vai cair o euro milhões em cima de ti. Mas o que é que nós temos visto? A graça de Deus a suprir, semana após semana, mês após mês, ano após ano, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Oh, irmãos, não adianta nada nós vimos à casa de Deus e depois usamos a nossa boca, não é, de qualquer maneira, falamos o que queremos e depois, porque é que isto aconteceu? Porque nós não estamos a cooperar com o Espírito Santo. Nós estamos a cooperar até com o diabo, dizendo coisas, falando morte, falando de, mas é isso que está a acontecer, sim. O vale era de ossos secos, as dificuldades
dificuldades estavam ali, a terra, havia trevas sobre o abismo, isso era uma realidade. Agora nós cremos que a palavra de Deus tem poder para mudar essa realidade e nós temos que tirá-la da Bíblia, colocá-la no nosso coração. Por isso é que convidamos irmãos a ler a Bíblia. Nós não convidamos irmãos a ler a Bíblia para dizer assim, eu sei mais, eu sei este versículo todo. Não, nós convidamos irmãos a ler a Bíblia. Eu sou convidado a ter intimidade com Deus, a ter comunhão com Deus, a ler a Bíblia todos os dias, para estar cheio das palavras de Deus, para que no meu dia a dia eu possa, em vez de falar morte, falar vida, ter sabedoria. Eu não estou aí agora a dizer assim, está tudo bem, eu não vou ter problema nenhum. Não. Jesus não nos manda ser tolos, Jesus nos manda ser sábios, mas no meio da dificuldade, sabendo, não, Deus está comigo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o porvir, nada me separará do amor de Deus. Sobre todas essas coisas, eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Por isso é que Davi dizia, alma minha, louva ao Senhor, louva ao Senhor. Olha, em vez de falares morte, louva ao Senhor. Como ouvimos agora há pouco, quando a Edith falou, em vez de queixar, louva ao Senhor, agradece ao Senhor, tem um coração grato ao Senhor. Possamos falar palavras de vida para a nossa vida. Oh, irmãos, o nosso 2022 não muda apenas porque mudou de calendário, porque mudou de ano. A nossa vida muda não porque mudamos de 2021 para 2022. A nossa vida muda quando nós mudamos a maneira de nós falarmos, quando mudamos a maneira de nós pensarmos, quando mudamos a maneira de nós agirmos. Amém. Agora, não somos convidados agora... não, pastor, sim, eu li um livro que era mesmo isso. Nós temos de ser positivos. Diga, irmão ao lado, não é nada disso que o rapaz ali à frente está a falar. Diga lá, irmão ao lado. Não é nada disso que Moisés disse. Se a tua presença não for comigo. Ele não diz, se eu for positivo eu vou conseguir. Não. Estamos a falar da palavra de Deus. Ela é que é o poder de Deus para a nossa vida. Senão, tornamos pessoas supersticiosas. Então, como é que estás? Tem aqui uma... Não, está tudo bem. E ele acha, por dizer que está tudo bem, que está tudo bem. Não. Se nós conseguirmos, quando tivemos aqui meia hora ou 45 minutos a louvar a Deus, se conseguirmos ter esta linguagem todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, a vida de Deus, ela vai brotar nas nossas vidas. Não é? E muitos de nós, às vezes, chegamos tristes à igreja. A gente sorri por fora, mas estamos confrontados com problemas, com dificuldades. Às vezes estamos tristes. E às vezes até podemos estar a cantar aquilo e a chorar. Às vezes podendo não ser por dentro ou por fora, pode ser por dentro, seja o que for, ou até pode ser por fora. Mas nós declaramos a palavra de Deus. Declaramos a bondade de Deus. A bondade de Deus, a bondade de Deus, a bondade de Deus, a bondade de Deus. E às vezes vemos um vale de ossos secos. E às vezes a terra é sem forma e vazia. E às vezes há áreas na nossa vida que é autênticas trevas, abismo. Mas nós declaramos a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu não estou a falar disso, fazer isso uma vez e ficar assim com um olho aberto, outro fechado, a ver se acontece alguma coisa. Não, eu estou a falar esse é o nosso estilo de vida. Essa é a nossa linguagem. Esse é o nosso comportamento. Essa é a nossa maneira de viver. E nós vamos ver a graça de Deus, o poder de Deus, operar na nossa vida. Digo, irmão lá, precisamos aprender a cooperar com o Espírito Santo. 2 apontamentos para terminar. O primeiro apontamento é o versículo 4 de Gênesis 1. E viu Deus que era boa a luz. Diga ao irmão ao lado, luz é bom. Trevas é... Por que é que o pessoal às vezes tem a tendência de ir para as trevas? Se aquilo é mau. Afasta-te das trevas e anda na luz. Afasta-te das trevas e anda na luz. Se queres mudar a tua vida, tu não podes viver nem na sombra da escuridão. Tu não podes comprometer a tua vida com as trevas.
Se aquilo que tu fazes, tu tens vergonha e tem que ser escondido, quer dizer que isso é trevas. E quem é o príncipe das trevas? É o diabo. Então, quando nós andamos em trevas, quem é que controla o mundo das trevas? Satanás. Se vivemos com alguma coisa escondida porque é feio, sabes que não está bem, sabes uma coisa? Isso é alguma coisa que o diabo está a controlar na tua vida. Então estás a ser controlado não por Deus, mas pelo diabo. Não, pastor, eu venho à casa de Deus. Sim, vens à casa de Deus, mas quem te controla é o diabo. Para criar um mundo lindo como este, Deus separou as trevas da luz. E precisamos tomar essa decisão séria e radical de levar a palavra de Deus a sério. O que é que isso significa? Diga ao meu lado, simples, parar de pecar. O que a Bíblia chama de pecado é trevas. Por exemplo, o pai da mentira, João diz que é o diabo. Então, se tu vives a mentir, quem é o teu pai? É esse mesmo. Não te enganes. Não é porque nós vimos à igreja que Deus é o nosso pai. É quando deixamos que Ele controle a nossa vida. A nossa vida seja dirigida pelos princípios da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo é o mentiroso. E ele é o pai da mentira. Não é porque toda a gente faz que isso é um atestado que está tudo bem. Não é porque toda a gente faz que a Bíblia, pronto, não é bem assim. Não, a Bíblia continua a ser a verdade. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, este conhecer é quando nós praticamos a verdade. Quando nós deixamos a mentira, ainda que isso nos prejudique. Momentaneamente. Mas quantas pessoas vivem, eu acho que eles já até acreditam que aquilo que estão a dizer é verdade, porque o estilo deles é assim. A mulher mente ao marido, então quanto é que aquilo foi? Foi 50 euros e tinha sido 150. Mas isso é diabólico. Isso atrai trevas. Uma vida dupla. Uma vida de promiscuidade, uma vida de pornografia, uma vida de adultério, uma vida de engano, uma vida de falsidade, uma vida de ódio. Quando nós deixamos o ódio entrar na nossa vida, o que é que a palavra de Deus diz? Quando nós odiamos alguém aos olhos de Deus, isso é como se fosse assassinato. Quando nós permitimos que as mágoas e os ressentimentos, eles inundam a nossa vida, isso traz trevas à nossa vida. Por isso é que Hebreus diz que a raiz da amargura impede o fluir da graça de Deus na nossa vida. São tudo trevas. Nós temos que nos separar das trevas. Para nós experimentarmos uma mudança radical na nossa vida, nós precisamos viver uma vida com integridade diante de Deus e diante dos homens. Uma vida íntegra, uma vida fiel. Fiel a Deus, fiel à esposa, fiel aos amigos, sei lá, fiel ao sócio, fiel ao patrão, fiel à empresa. Sei lá, ou seja, não brincarmos com estas coisas. E não acharmos não, mas Deus compreende. Ouça, acho que é Efésios, não é? Que diz que não nos deixemos enganar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai acabar por colher. O diabo é um enganador. E o diabo quer nos levar a viver uma vida de desobediência à palavra de Deus. Então, se nós queremos luz, nós temos que separar das trevas. E o segundo apontamento é no versículo 26, que diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a palavra que eu quero realçar aqui, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Dominar significa ter autoridade. Precisamos assumir o controle da nossa vida. Diga ao meu lado, assuma o controle da tua vida. Sabe onde é que eu quero chegar, irmãos? O passado não pode controlar a nossa vida. A mágoa não pode controlar a nossa vida. A opinião das outras pessoas não pode controlar a nossa vida.
A gente rouba nos impostos e achamos que é normal. Porquê? Toda a gente rouba. Não usamos a palavra roubar. Mas nós precisamos decidir, assumir o controle da nossa vida. Porque quando nós decidimos fazer o mesmo que os outros, estamos a dizer a palavra de Deus é mentira, o que as outras pessoas dizem é que é verdade. Mas quando nós dizemos, não, a palavra de Deus é a verdade e eu vou assumir controle, eu não vou me deixar guiar por essas coisas. Não é a política que vai me controlar, não é o dinheiro, não é a depressão. Nós temos que assumir o controle da nossa vida. Nós temos que assumir o controle. Nós temos que assumir as rédeas. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Pastor, mas sabe, eu sou assim porque os meus pais... Deixa-me dizer o seguinte. Tudo isso pode ser verdade. Eu já ouvi muito isso. O pastor não sabe. Os meus pais eram assim, ou fizeram-me isto. Ou na igreja, um pastor no passado magoou. E eu não estou a desconsiderar nada disso. Eu pergunto isto. E Deus, onde é que fica nessa história? Eu não posso viver uma vida de promiscuidade, dizer assim, eu aos 11 anos fiquei sem pai. Então pronto, ele também teve uma vida no passado que estava de mulheres e muitas até acertar. Então pronto, por isso é que eu sou assim, olha, eu sou melhorengo, mas olha, eu não tenho a culpa, olha, herdei do meu pai. E Deus, o que é que fez na tua vida? Essa conversa está-me a dizer que Deus não fez nada, e não fez nada porque tu não assumiste o controle da tua vida. É uma maldição hereditária. Vamos ser honestos, meus amigos. Isso pode ter acontecido até ali. Agora eu tenho Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Então eu não vou mais deixar o pecado dominar a minha vida. Eu agora sou uma nova criatura e a partir daqui para a frente, para a minha geração futura, eu vou proclamar a bênção. Se nós nos apercebermos, deixamos que alguns pensamentos, que até são verdade, mas deixamos dizer assim, pronto, é por causa disto, é por causa daquilo, é por causa daquilo. Sim, podem ter feito tudo. Quando falamos sobre o ter intimidade com Deus, prioridade de Deus, o que é que estamos a falar? Ele tratar de nós. Abrimos o nosso coração para Ele dizer, Senhor, sim, magoaram-me, feriram-me, ofenderam-me, maltrataram-me. A minha vontade é sair da igreja, a minha vontade é deixar tudo, a minha vontade... Mas, Senhor, eu sei que eu fui comprado, não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. É por isso que é importante ler a Bíblia. Sabemos que isto está escrito lá. Quem me salvou não foi o pastor Mário, não foi o CCVA, não foi igreja nenhuma. Quem me salvou foste tu. E quando eu estou a servir na igreja, eu não estou a servir o pastor Mário, nem o Joaquim, nem o Manel, nem o António. Eu estou a servir-te a ti, Senhor. E como eu disse, eu quero voltar ao lugar da bênção. Eu sou grato. Então, Senhor, cura o meu coração. Eu não quero viver baseado no que me fizeram. Eu não quero viver baseado no que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Foi mal ter acontecido. Não devia ter acontecido, mas aconteceu. Agora, isso não vai determinar quem eu vou ser. Porque a minha identidade está em ti. Eu preciso assumir controle. Domina! É ter autoridade. Nós não podemos ser o Maria vai com as outras. Nós ensinamos isso aos nossos filhos. Eu hoje tenho 49, mas eu já tive 19 quando comecei o ministério. E claro, naturalmente tinha colegas com 29, 39, 49, 59, 69, 79. E uma das coisas que eu, desde pequeno, eu sempre aprendi que não é porque os outros fazem que eu vou fazer. Fuma só um cigarro. Se eu não gosto, para que é que eu tenho que fumar? Só porque eles dizem? Não, mas
Pá, tu assim não pertences ao grupo. Paciência, vou seguir a minha vida. Eu não tenho que me formular para pertencer. Se vocês quiserem, têm que me aceitar como eu sou. Não estou a falar de sermos rebeldes, não é nada disso. A gente tem que saber que quem governa a nossa vida somos nós. Estava ali na festa, pronto, para aquele daqui, do lá, foi mais uma, foi mais duas. Quando eu dei conta já tinha bebido 30. Porque quiseste. Eu posso estar na mesma festa e percebi, isto já bateu aqui porque eu não tenho ido aos treinos, é melhor eu parar aqui, os outros podem continuar, eu não critico. A malta que vai aos treinos aguenta mais. Agora eu não vou, tem que ser pouco, porque eu noto. Mas não critico os outros. Não temos nada a criticar dos outros, porque há pessoas que realmente aguentam um pouco mais. Na igreja a mesma coisa. Se ele critica, se o outro faz, se o outro não faz, espera lá, somos irmãos, eu vou respeitar todos. Mas há coisas que eu não vou imitar. Há coisas que eu não vou fazer. Já me chamaram nomes também. É assim a brincar, mas a gente não gosta. Na altura a gente fica chateado, não é? Quando eram pequenos é o menino de copo de leite, não é? Mas mesmo na igreja, estás armado em santificado. Não é santificado, mas essas conversas não me interessam. E quando não dá para conversar, irmãos, também não precisamos dizer isso. A gente só, com sabedoria, dá a meia volta e segue viagem. Porque há certas coisas que não convém mesmo. Há certas coisas que não convém mesmo. Paulo dizia, eu sei em quem tenho querido. Eu sei em quem tenho querido. Então, temos que aprender a cooperar com o Espírito Santo. Dizer, Espírito Santo, fazes parte de mim. Não há nada que eu possa fazer sem ti. Tu és aquele que senta no trono da minha vida, Senhor. Usar a minha boca para que da minha boca saia a palavra de Deus. Saia a palavra de Deus. Saia a palavra de Deus diariamente. Diariamente. Por isso eu leio, por isso eu medito, por isso eu tento decorá-la. Qual é o propósito? Que quando eu sou confrontado com as realidades da vida, possa sair vida da minha boca, possa sair a palavra de Deus. Então quando eu estou a dizer, não, isto vai correr bem, não é só o vai correr bem igual ao outro que lê um livro do pensamento positivo e está a dizer vai correr bem. Não. Ele está a dizer vai correr bem e ele acredita que a força está nele. Mas eu que estou a dizer que vai correr bem, eu acredito que há um que está em mim. Acredito em 1 João 4,4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está lá fora. Então, parece a mesma coisa, mas não é. Porque há um conhecer a palavra de Deus. Há coisas que não me convêm, eu afasto-me. E eu tenho que tomar controle da minha vida, porque eu sou responsável. Isso é das coisas que a gente ensina aos nossos filhos. Meus amigos, a gente não vai dizer que vais entrar num mundo perfeito e que nada vai acontecer. Não, vai acontecer muita coisa que tu vais ver e vais ter que saber conviver com isso, andar perto dessas coisas, mas não deixar sujar por nenhuma dessas coisas. Amém? Vamos ficar de pé.